Então, falando um pouco em atividade, nós passamos pela mais longa e mais aguda recessão da nossa história, pelo menos da história moderna. E assim, isso acaba gerando causas mais duras, né? Por exemplo, empresas que tinham baixo endividamento, depois de uma recessão tão longa, passaram a ter grande endividamento. Então, você acaba até tendo mudanças estruturais por conta de um processo tão negativo, tão penoso por tanto tempo. Dito isso, quer dizer, a gente está num ambiente em que o governo tem produzido uma mudança muito importante de agenda na direção certa. É um pouco aquela história, tem muita gente que não gosta do governo, mas pouca gente não gosta da agenda do governo. E isso mudou completamente a perspectiva e com isso a economia que estava lá embaixo, ela estava muito negativa, foi reduzindo, reduzindo, reduzindo e hoje dá para ver claramente que essa economia pegou. Então ela voltou a crescer. Ela deve estar na margem crescendo a 1 e pouco ao ano, acelerando, passos lentos, mas acelerando, e o ano que vem, provavelmente, o ano de 2018, provavelmente ela vai estar crescendo entre 2,5% e 3%. Que assim, é um espetáculo olhando para a nossa história recente. Depois de uma recessão tão grande, crescer 3% não é nenhum espetáculo, porque a gente andou para trás, né? Mas assim, é uma mudança muito importante de cenário. Como ela foi muito longa, o que acabou acontecendo é que as empresas elas tiveram uma queda muito grande de faturamento. Ou seja, a ociosidade das empresas, então eu tenho uma máquina que podia produzir 100 e está produzindo hoje 60. Então, a demanda de pedidos aumentou, então eu estou saindo de 60 para 70, para 75, para 80. Mas por que eu vou investir se eu ainda não cheguei no 100? Ou não cheguei nos 95, perto do 100, que daí eu invisto porque eu vou ter mais demanda e vou precisar produzir mais. Então nós estamos vivendo nessa recuperação, o primeiro ciclo é o ciclo onde você vai cobrir essa ociosidade, você vai reduzir essa ociosidade, e daí em algum momento, você não vai cobrir ela inteira, mas em algum momento, chegando perto disso, você começa a investir, né? Então é como se fosse uma segunda etapa, um segundo passo no processo de recuperação. É muito provável que nos próximos de 3 a 6 meses a gente já veja os investimentos positivos. De novo, ninguém está falando uma coisa espetacular, mas positivos. Pensando um pouco na agenda de governo, quer dizer, nós estávamos numa agenda populista, onde, independente do discurso que era muito para um lado ou para o outro, era uma deterioração fiscal quase que sem precedentes na nossa história. E segundo, que é menos perceptível, você consegue ver menos, também uma quase que destruição do ambiente de negócios. O Brasil cada vez tem ficado mais difícil fazer negócios, de uma empresa vender os seus produtos, uma empresa entregar os seus produtos, uma empresa tomar dinheiro emprestado, para ela conseguir pagar os seus impostos, pagar as pessoas, poder contratar gente, poder mandar, está cada vez mais difícil, foi ficando cada vez mais difícil. O que esse governo trouxe foi uma agenda para o outro lado, que é uma agenda de recuperação fiscal, mas é de alguém que estava na UTI. Então é um processo, é UTI, depois é SEMI, daí estabiliza, daí vai para o quarto, depois vai para casa, daí começa a fazer fisioterapia. É um processo longo. Só que a gente começou esse processo, eu diria que a gente está, sei lá, 25% do processo. A reforma da Previdência, como várias outras reformas, elas vão ajudar que o Brasil pare de ampliar os seus gastos descontroladamente. Independente até da vontade do governo, porque a Previdência hoje, no final das contas, ela tem uma componente enorme de excesso de privilégios. E esses privilégios, eles são muito bem feitos de maneira que sobe muito mais que a inflação, muito mais que o crescimento econômico, muito mais que tudo. Então é uma despesa que não para de subir.
Pô, mas você só pode aumentar a despesa em casa se você teve um aumento do salário, um aumento da renda. Não importa. Esses privilégios eles foram colocados de uma maneira na Constituição que eles... E o governo tem que seguir, que senão o ministro da Fazenda vai preso. Então, você precisa reformar a Previdência e reduzir fortemente esses privilégios e tornar ela pagável no futuro, porque do jeito que ela está crescendo, ela não vai ser mais pagável. Então, o que no final das contas o governo tem que fazer é deixar de aumentar os seus gastos. Porque daí a economia vai melhorando, as receitas vão subindo, a situação fiscal vai melhorando, e daí uma hora você começa a repagar a dívida que hoje não para de crescer, ela começa uma trajetória de queda. Mas nós estamos muito longe disso. Nós fizemos algumas coisas, mas coisas relevantes. Por exemplo, eu diria que a reforma da Previdência é mais ou menos metade do problema, talvez até um pouco mais. Então ela tem que ser feita já. Até porque ela não vai produzir um resultado agora, ela vai produzir um resultado em anos. O governo está numa última tentativa forte para tentar aprovar uma reforma minimalista. Existe a possibilidade sim de ele conseguir. Vamos ver. Esse governo é pior que gato, tem mais de 7 vidas, né? Toda hora parece que morreu, mas ele ressurge, está de novo ressurgindo. Vamos ver até onde vai. Não é uma questão de vida ou morte se o próximo governo vier com uma boa agenda. Eu acho muito difícil um governo com uma agenda ruim ganhar a próxima eleição, mas é possível. Então é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. De novo, não pode demorar alguns anos, pode demorar meses para a gente resolver, talvez um ano, mas não mais do que isso, né? Porque o Estado não cabe mais do tamanho do país, né? E essa questão fiscal, quer dizer, se continuar do jeito que está, a gente vai quebrar mesmo.